Em 1 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo diz: para que no caso de eu tardar, saibais como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. A igreja está na terra para ser um espelho da glória de Deus. E ela é isso quando ela é esse baluarte da verdade. Em 1 Pedro 3,18, nos mostra o maior bem pelo qual Cristo morreu por nós. O motivo dos motivos, não é? 1 Pedro 3,18 diz: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir para Deus. Isso é o maior bem pelo qual Cristo morreu: conduzir os homens até a Deus, levar os homens até a Deus. O propósito mestre da igreja, o propósito mestre do universo, o propósito mestre da nossa existência individual é esse, não é? Outro dia eu estava aqui num casamento dizendo que uma pesquisa do Gallup disse que a opinião daqueles que se dizem cristãos sobre todos os assuntos da vida, cada vez mais em suas pesquisas, é igual a das pessoas que não professam crer na palavra de Deus e ser salvo pelo Evangelho. Cada vez as opiniões são mais iguais em todas as faixas etárias, jovens, adultos, sobre tudo na vida: felicidade, o que dá prazer, como viver, como aproveitar a vida, enfim. E se nós saíssemos querendo fazer o mesmo que o Gallup fez lá, e perguntássemos a 10, 15 pessoas aí fora hoje, na praça, qual é o maior tema do mundo, nós íamos ter um monte de respostas, como temos hoje um monte de respostas na igreja: dinheiro, amor, casamento, sexo, liberdade, segurança, status, prazer, felicidade. Felicidade é um negócio do mundo. O mundo quer ser feliz, não é? E todo o resto ele acha que só serve a esse propósito. Mas Agostinho disse que a opinião dos filhos de Deus devia ser muito diferente da opinião do mundo, se nós levamos o Evangelho a sério. Como eu disse no casamento, Agostinho disse: olha, o mundo vive para agradar a si mesmo a despeito de Deus, e nós vivemos para agradar a Deus a despeito de nós mesmos. Como nossas opiniões poderiam ser iguais? Como nós podíamos ter as mesmas conclusões sobre as coisas importantes da vida? Para Deus só há uma resposta: o maior tema do mundo, a coisa mais importante é a glória de Deus. Por isso a criação existe. Essa é a razão de nós termos sido salvos, é a razão de existir a igreja, é a razão dos cultos, é a razão da nossa vida. E se isso é verdade, não é? Se a glória de Deus é a razão de tudo, e se a igreja é o baluarte da verdade, ela deve refletir aquilo que Deus é, qual devia ser o maior tema, o tema mais constante em todas as mensagens que nós ouvíssemos sobre o Evangelho? Deus, a glória de Deus, os atributos infinitos de Deus. Mas, no entanto, apesar desse ser o tema mestre, o propósito mestre, e deve ser o alvo principal da vida, as mensagens falam sobre o homem, sobre sexo, dinheiro, felicidade, prazer, sobre melhorar a sociedade, sobre fazer os homens viverem melhor. Há um grande descompasso entre Deus e aquilo que nós chamamos de igreja hoje, entre as mensagens que são pregadas hoje e o propósito mestre. Porque Deus redimiu um povo, não é? Não era porque os homens mereciam ir para o céu, ou mereciam de Deus alguma misericórdia, porque isso é uma contradição de termos. Porque Deus se preocupou em redimir. Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito de toda a criação? Por que a vida hoje é tão corrompida e deformada? Como as coisas vão terminar no final?
Todas essas coisas terão que mostrar a glória de Deus: o inferno e o céu, a salvação e a condenação, a ira e a graça de Deus terão que mostrar a sua glória. Então nós temos que entender e pensar todos os dias desse conceito de glória. A Bíblia diz que Jesus morreu para nos levar para Deus. Qualquer evangelho que faça qualquer benefício pelas pessoas, sem levá-las a Deus, é um falso evangelho. O propósito da morte de Jesus é levar os homens a Deus. 1 Pedro 3,18, como nós lemos, diz: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados pelo Espírito. E Paulo diz em Efésios 2,13: agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, vocês foram aproximados de Deus pelo sangue de Cristo. Esse é o propósito. Então o Evangelho é a boa nova que leva os homens para Deus. Essa é a única coisa que por fim vai trazer a glória a Deus da maneira mais plena em que ela pode ser revelada. Se esse é o tema mestre da Bíblia, devia ser o tema mestre das nossas mensagens, da nossa vida, do nosso cotidiano. Cada coisa que nós decidíssemos e escolhêssemos, devíamos levar em consideração como a glória de Deus fica nessa escolha. E isso em todas as áreas da vida. Todo bem que o Evangelho pode nos dar é Deus. E quando as pessoas falam que o bem que o Evangelho dá é o dinheiro, é a saúde, eles estão glorificando a saúde como se fosse um Deus, ou o dinheiro. Quando alguém conta o testemunho de que agora tem saúde, ou que agora tem mais dinheiro, ele está exaltando o dinheiro. Ele está dizendo: agora eu sou pleno, eu sou feliz. Agora eu tenho aquilo que satisfaz os homens. Então, o Evangelho, ele é uma boa nova, porque ele está ligado a esse propósito mestre. Se Deus salva o homem do inferno, se o Evangelho salvasse mesmo o homem do inferno e não levasse ele para Deus, para próximo a Deus, então não havia nenhuma boa nova. Sabe, a boa nova do Evangelho não é fugir do inferno, ele morreu, justo pelos injustos, para nos levar a Deus. E o perdão é a mesma coisa, porque as pessoas querem ser perdoadas, se elas não querem viver próximo a Deus, porque viver próximo a Deus é viver próximo a tudo aquilo que é santo, e tudo aquilo que abomina o mal. A justificação diz: vocês não estão mais condenados, vocês foram perdoados, nenhuma condenação há. Para quê? Para trazer comunhão com Deus. Essa não condenação não é um bem em si mesmo, ela é um bem só no sentido de que ela nos conecta em Deus, e nós começamos a desfrutar de Deus, e isso o glorifica. Há uma escravidão no pecado a respeito sobre os homens, mas o Evangelho não é boa nova porque nos liberta simplesmente disso. Se nós fôssemos livres do pecado e não fôssemos levados a Deus, então não haveria nenhum bem na nossa libertação, porque o propósito da libertação é a comunhão com Deus, é estar próximo a Ele, e assim todas as bênçãos. Isso é de importância essencial, porque a sensação que nós temos é que grande parte das pessoas, mesmo aquelas que conseguem fugir das heresias mais grosseiras dos nossos dias, abraçaram o Evangelho sem abraçar Deus, defendem as verdades como se fossem as verdades de um livro, uma filosofia. Então, se nós queremos todas essas coisas que o Evangelho pode dar, justificação, libertação da escravidão do pecado, tirar o peso da culpa que os nossos erros causam em nossos corações. Quando alguém, mesmo que desejasse essas coisas, e não o dinheiro e a cura, como é nos nossos dias, não é nenhuma evidência de que a pessoa foi transformada, nenhuma evidência que as pessoas nasceram de novo. Imagine alguém que chega em busca de dinheiro e saúde. Vamos deixar essa coisa baixa de lado, vamos pensar em algo mais alto.
alguém pensando em perdão de pecados, em não ir para o inferno, em ser justificado, redimido da escravidão. Mas isso tudo não é uma evidência da regeneração. Por quê? Um coração natural pode desejar todas essas coisas. Você e eu não precisamos, como eu já disse aqui, de um novo coração para não desejar ir para o inferno. Ninguém deseja ir para o inferno, nem os demônios. Pergunte a eles se eles querem ir para o inferno. Eles não querem. E eles são tão maus quanto um ser pode ser. Você não precisa de um coração santo para desejar não ir para o inferno. Ninguém deseja ir para o inferno. Ou o alívio psicológico que o perdão traz, ou a remoção da ira de Deus, ou o medo da morte, ou a herança de Deus depois deste mundo. Tudo isso é compreensível, é possível ser buscado e é possível ser desejado sem Deus, sem um novo coração, sendo simplesmente um homem natural que está a caminho da perdição. O maior bem pelo qual Cristo morreu é para nos levar a Deus. E à medida que o Evangelho nos leva a Deus, nós começamos a estar no único lugar onde o grande tema da história do universo se revela pleno. É o único lugar onde Deus pode ser glorificado em nossas vidas. Então, o Evangelho são as boas novas, que é o preço da vida do Filho de Deus. São as boas novas que é o preço do sangue do Filho de Deus. Deus fez tudo o que era necessário para enlevar os nossos corações e fazer de nós os seres mais plenos e felizes à medida que nós nos aproximamos de Deus. E à medida que nós desfrutamos daquilo que Deus é. Muito antes de Cristo vir ao mundo, Deus se revelou como uma fonte de todo prazer. Nós precisamos ser um espelho da glória de Deus, o mundo vendo o nosso prazer em Deus, o nosso deleite. Isso é ser avivado. Ser avivado não é estar num culto, em que as pessoas levantam a mão, cantam, choram, caem, pulam. No Salmo 16, 11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. Então Deus revela lá no Antigo Testamento que próximo a Ele, nele, há delícias eternas de gozo e alegria. Então Ele enviou o Seu Filho para sofrer. Para quê? Para nos levar para isso, para nos levar para esse deleite, para deleitarmos, experimentando a felicidade da glória de Deus em nós. Ou seja, Ele enviou Cristo para levar cada um de nós para a mais profunda, mais duradoura felicidade possível ao ser humano. Então o convite de Deus é: desvie-se dos prazeres transitórios do pecado. Eu chamei vocês para a mais profunda alegria e felicidade. Desvie-se dos prazeres transitórios do pecado, como diz Hebreus 11, 25. E venha para as delícias perpétuas da direita de Deus. Venha para Cristo. Chamar alguém para Cristo, e alguém ir a Cristo, é alguém que encontrou todas essas delícias perpetuamente à destra santa de Deus. Então nós devemos pregar, e o motivo de cada pregação na igreja e das nossas vidas lá fora deve ser uma exaltação da glória de Deus. Cada vez que o mundo percebe o quanto as pessoas estão felizes porque têm um pouco mais de dinheiro ou um pouco mais de saúde, eles têm uma ideia mais errada a respeito da glória de Deus. Nós fomos chamados, eu como pregador, todos nós que fomos chamados para pregar o Evangelho, todos nós que fomos redimidos pelo sangue de Cristo, para sermos poderosos nas Escrituras. Qual a grande necessidade da nossa geração? Não é que a igreja saia numa cruzada política,
usando de armas naturais para tentar melhorar o mundo. A igreja precisa de pregadores poderosos nas Escrituras, experimentados, ardorosos com as grandes verdades das doutrinas da graça. Pessoas que não podem falar sobre as doutrinas da graça sem incendiar, sem seus corações arderem. Homens e mulheres mortos para si mesmos, desejando trabalhar e sofrer, indiferentes às honras que os homens possam dar. Enquanto nós não estamos focados na glória de Deus, nós estamos sempre preocupados com que honra o mundo vai nos dar, quantas pessoas vão nos ouvir, quantas pessoas vão nos reconhecer. Esse sempre é o caminho do falso evangelho. Nós precisamos de homens, pastores, filhos de Deus, dominados por um sentido da grandiosidade, da majestade, da santidade de Deus. É isso que nossos amigos precisam ver na escola, no trabalho, que nós somos pessoas que foram invadidas e dominadas por um sentido da grandiosidade de Deus. Nós estamos maravilhados, nós estamos ardendo com a visão da glória de Deus. O mundo precisa ver isso, porque assim ele vê a glória de Deus em nós, ao nós desfrutarmos de Deus como prazer das nossas vidas. Então essa deve ser a nossa oração, essa é a minha oração. Deus, levante jovens pregadores, que deixem os ouvintes com uma sensação espiritual de choque, da percepção da presença de Deus. Que sejam sim incendiados pelo Espírito. Nós vivemos numa época fria, frívola e cheia de misticismo. Muitas pessoas falam sobre ser quente espiritualmente ou frio espiritualmente, com termômetros completamente errados a respeito disso. As pessoas precisam de alguma percepção do tamanho infinito da realidade de Deus. E viver perto de Deus, como perto do sol, é viver a plenitude dessa realidade. Esse é o meu desejo para os nossos dias. Não estou muito preocupado com a forma das coisas, ou dos cultos, ou como as pessoas externamente estão reagindo na hora do culto. Eu estou preocupado quanto a glória de Deus e a percepção da sua infinitude está influenciando a vida das pessoas. E através dela está influenciando as pessoas lá fora. Essa é a minha preocupação com aquilo que eu prego. Que Deus levante milhares de homens, pregadores quebrantados, com corações cheios da Bíblia. Quais são jovens cheios de Deus, não frios, jovens com os corações cheios da Bíblia, que a conhecem, que estão impactados pela percepção da grandeza de Deus na palavra de Deus. É isso que nós precisamos, que sejam dominados por um sentido de grandiosidade, de majestade, da santidade de Deus, que só é revelada no Evangelho, que só é revelada na palavra de Deus. Cristo ressuscitado, Cristo ressurreto, que reina em absoluta autoridade sobre todas as nações, sobre todos os homens, sobre todas as mentes, todas as pessoas, todas as tsunamis e enchentes, todas as células cancerígenas no corpo de cada pessoa, assim no mundo. Um Deus que reina sobre todas as galáxias, todo o universo e tantos universos que existam. Deus não ordenou a cruz, Deus não criou o inferno a fim de comunicar a sua insignificância, dizendo que outras coisas são maravilhosas e podem dar felicidade, prazer, júbilo ao homem. A morte de Cristo deve estar continuamente diante dos nossos olhos, e o inferno também, porque eles comunicam algo. Comunicam que se os seres humanos não se arrependem e não são transformados, a cruz, os horrores da cruz e os horrores do inferno são gritos da eternidade para nós, os gritos mais altos possíveis do inferno, do céu, para nós, dizendo que Deus é infinitamente santo, Deus
odeie o pecado. A cruz fala sobre isso, na sua violência, no absurdo, né, da dor excruciante do Filho de Deus. E o inferno com suas chamas fala a mesma coisa. Deus é santo, Deus preza a sua glória, a santidade de Deus há de ser vindicada no mundo. O que a cruz e o inferno dizem para nós, e não são sussurros. A cruz não é um sussurro, o inferno não é um grito. Diz: o pecado é infinitamente ofensivo a Deus, a ira de Deus é justa, a graça de Deus é infinita e preciosa, não a barateie. As nossas vidas são breves, e a vida de cada pessoa nesta igreja, e a vida de cada pessoa fora desta igreja, conduz ou a alegria permanente à direita de Deus, ou a um sofrimento permanente na ausência de Deus. É por isso que o Evangelho não é um entretenimento, não é uma brincadeira, não é para divertir as pessoas. Cada pessoa que ouviu o Evangelho ou não, está indo em direção a uma alegria permanente, se estiver em Cristo, ou a um sofrimento sem fim, estando longe de Deus. É o único tema que jamais devia ser usado para entreter as pessoas, porque fala daquilo que é mais importante para elas, que é a glória de Deus. Se a nossa pregação não carregar o peso dessas coisas, o que o nosso povo vai fazer? O que nós temos à nossa volta? Rádio, televisão, internet, grupos de discussão, ONGs, conversas modernas. Deus planejou que seu filho fosse crucificado, é o que Apocalipse 18, 13, 8 diz. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que nos salvou, diz 2 Timóteo 1,9, e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. E Ele planejou a morte do seu Filho para nos mostrar: eu sou santo, eu odeio o pecado. E o inferno, Ele planejou que o inferno fosse terrível, tão terrível que nós não podemos descrever quão horrível ele é. Esqueçam as dores do mundo, os sofrimentos do mundo. Da mesma maneira que o nosso gozo na terra não é o céu, a dor do mundo não é o inferno. Então Mateus diz: então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele fez isso, a cruz e o inferno, para que nós tivéssemos um testemunho mais claro possível do que está em risco quando nós pregamos o Evangelho, do que está em jogo. Isso é que confere seriedade à nossa pregação. O mundo não vai ver seriedade em nós enquanto nós estivermos adorando nossos bezerros de ouro, com nossas danças e diversões. É isso que confere seriedade à nossa pregação, a cruz, o inferno, porque eles bradam sobre a santidade infinita de Deus. Cada um de nós que prega o Evangelho, os pastores e pregadores, e cada um de nós, porque todos somos chamados para pregar, nós pregamos com nossas vestes impregnadas do sangue de Cristo. E chamuscados com o fogo do inferno. É uma visão que traz a visão correta e a seriedade daquilo que nós falamos. Nós não somos meros alto-falantes, papagaios. Apesar de que muitas das vezes é o que acontece, somos pessoas incendiadas pela glória de Deus no mundo. Apesar disso, algumas das vozes mais preeminentes no Evangelho, no Brasil e no mundo inteiro,
reduzem o pavor da cruz, o pavor do inferno, esvaziando, sabe, do seu poder para suportar nosso castigo na cruz, ou tentando desmistificar o horror do inferno, comparando a miséria social do mundo, como se tivesse algum meio de comparação. O que nós esperamos é que as gerações vindouras vejam que o nosso mundo está inundado com um sentido de seriedade em relação a Deus, e quem deve passar isso para o mundo somos nós, a nossa geração. Não há excessos. Muitas pessoas dizem cuidado, mas não há excesso de sentido da glória de Deus na igreja. É o oposto. A glória de Deus foi abandonada. Não é que as pessoas podem exagerar falando sobre a santidade de Deus, a glória de Deus, o motivo pelo qual Ele criou o mundo. É ridículo pensarmos isso na nossa geração. Não corremos o menor risco de excessos. Não há excesso de seriedade na igreja. Não há excesso de seriedade em relação ao céu. Não há excesso de seriedade em relação à cruz. Não há excesso de seriedade em relação ao inferno. Não há excesso de seriedade em relação ao pecado. Não há excesso de realidade em relação à salvação. Exatamente por isso, porque não há esse excesso, a alegria do cristianismo e dos cristãos de hoje é irrisória e fútil, porque ela não está alicerçada naquilo que devia ser a alegria daqueles que foram redimidos. É uma alegria mundana, pintada com cores evangélicas, e as milhares de pessoas estão se divertindo com seus DVDs, seus aparelhos eletrônicos, seus shows, seus cultos, suas diversões. É incompreensível, numa era em que nós vemos a destruição do pecado na nossa sociedade, na vida dos homens, que nós temos reduzido o evangelho a isso. Cristo, livros, seminários, especialistas em crescimento da igreja, estão dispostos a dizer para os pastores que estão começando agora, os pastores jovens, e os jovens: relate, divirta-se, seja engraçado, quando estiver pregando, faça algumas coisas engraçadas para as pessoas rirem. Quem sabe, se vista de palhaço e faça mais palhaçada para as pessoas rirem mais ainda. Seja divertido. A nossa pergunta é: onde está o Espírito de Cristo nisso? Onde está a visão da glória de Deus, do horror do pecado? Que riso alguém daria por alguma dessas coisas? Onde está o Espírito de Cristo? Mateus 16, 24 e 25 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida vai perder, e quem perder a sua vida por amor a mim, vai achá-la. Você vê a seriedade. Ele não está sendo engraçado, ele está falando sobre vida e morte, tomar a cruz, sofrer e perder a vida. Isso é o Evangelho. Para aquelas pessoas que foram inundadas por uma visão da glória de Deus, isso é ser quente, isso é ser cheio do Espírito. Mateus 5,29 diz: se o teu olho te faz tropeçar, ou seja, se qualquer coisa, por mais preciosa que seja, faz você desonrar a Deus neste mundo, arranca e jogue fora de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Te parece um tema de entretenimento? Em Lucas 14:33 diz: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode me seguir, não pode ser meu discípulo. As pessoas não estão prontas para um evangelho, né? Se não tiver homens engraçados, contando histórias divertidas, tentando encontrar um modelo evangélico para a noite do mundo,
Lucas 14, 26 diz: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Alguém outro dia me perguntou, Jesus falou que ele não veio trazer paz, mas a espada, e que os lares estariam divididos. Como pode isso? Ele estava meio escandalizado com Cristo. Cristo não ama a discórdia, mas Ele odeia a paz que pisa na glória de Deus. Se um pai e um filho estiverem unidos, e o que os une desonra a Deus, então é melhor que eles estejam desunidos, porque a glória de Deus é um preço muito caro para se conseguir qualquer coisa no mundo. E é isso que ele está ensinando aqui em Lucas 14, 26, em Mateus 8, 22, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Quando o cara disse que queria enterrar seu pai primeiro, não era uma questão de participar de um enterro, não é? O que ele estava falando é que ele teria que enterrar seu pai, ver a herança, ver essas coisas, que as pessoas estão interessadas quando alguém morre. Dividia a coisa entre os irmãos, depois ele seguiria. Jesus disse: olha, deixa a herança para eles, siga-me tu, perde e siga-me. Marcos 10, 44 diz: e quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos. Há uma seriedade nisso tudo. Jesus não está tentando ser engraçado, nem divertido para atrair jovens, velhos, ou quem quer que seja. Em Mateus 10, 28 disse: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Você vê, as pessoas estão sempre prontas a dizer: relaxe, seja engraçado, faça alguma coisa divertida. Onde está o Espírito de Cristo nisso? Onde você vê isso no Evangelho? Em Lucas 21, 16, 19 diz: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, contudo, não se perderá um só fio da vossa cabeça, e na vossa perseverança, que ganhareis a vossa alma. Não é engraçado isso? Vão entregar vocês à morte, vocês vão morrer, mas nenhum fio de cabelo vai perecer. Que conselho as pessoas dariam a Jesus, depois de ele falar todas essas coisas? Relaxe, Jesus, seja mais divertido, não leve tanto a sério assim as coisas, basta um culto em que a gente se sinta um pouco mais aquecido. Jesus, faça alguma coisa mais divertida para os jovens. O que eu posso dizer para os irmãos aqui, e para todas aquelas pessoas que pregam o Evangelho, jovens, é o oposto daquilo que aconselham eles hoje. E a vocês, as pessoas dizem: olha, o que quer que faça o pastor jovem, não acha como Jesus no Evangelho, relaxe e seja engraçado. Eu digo: seja o oposto daquilo que a Bíblia nos mostra. O que parece mais próximo da eternidade ultimamente parece insano para a nossa geração. É só alguém começar a pregar algo mais próximo daquilo que Deus é, e levanta-se 1000 vozes dizendo que aquela pessoa é insana, exagerada. Mas nós devíamos ser um retrato da glória de Deus. Foi por isso que a Bíblia foi escrita, a igreja foi instituída e os ministérios. Não foi por causa do mundo, foi por causa da glória de Deus roubada em cada pecado dos seres humanos. O que nós cremos sobre a necessidade da pregação e a natureza da pregação vai ser sempre regido pelo nosso sentido de grandiosidade da glória de Deus, porque o Evangelho é esse horror dos nossos dias, porque o senso da grandiosidade de Deus está lá embaixo. As pessoas têm Deus tão em pouca conta que acham que Ele tem que se receber como culto as nossas distrações, os nossos divertimentos, que Ele tem que aceitar isso, ou então que não aceite nada, porque é isso que nós temos para oferecer.
O nosso senso da grandiosidade da pregação está ligado ao senso que nós temos da grandiosidade da glória de Deus, que sumiu da igreja. Nós pregamos o Evangelho, não porque a sociedade merece ser melhor, mas para que os homens sejam despertados para viverem para a glória de Deus, porque esse é o horror das suas vidas, esse é o horror de cada homem, o resto são só os sintomas da doença. Não é lógico, não faz nenhum sentido no mundo natural, nos nossos dias, atacarmos com toda a ênfase os sintomas das pessoas, esquecendo aquilo que está matando elas. Do início ao fim, nada é mais fundamental na mente e no coração de Deus do que a glória dele. Então, do início ao fim, nada pode ser mais fundamental na nossa mente e coração do que a glória de Deus. E o mundo precisa ver isso, porque aí o mundo vai ter uma visão correta da grandiosidade de Deus, a beleza de Deus, a radiação das diversas perfeições de Deus manifestada na palavra de Deus. Torna todo o objetivo final de todas as ações de Deus confirmar e demonstrar a sua glória. Então a igreja não pode ter outro tema, não pode ter outro propósito. Deus nos predestinou para quê? Efésios 1, 4, 5 e 6 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Ele nos predestinou para o louvor da sua glória. Essa é a razão da predestinação, e ela não pode ter outro alvo a não ser este. Deus nos criou para a sua glória. Isaías 43, 7 diz: a todos que são chamados pelo seu nome, e os que criei para a minha glória. Esse é o problema do mundo, esse deve ser o nosso tema, esse é o grande tema das nossas vidas, a glória de Deus. Ele escolheu Israel para a sua glória. Jeremias 13, 11 diz assim: porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim a toda a casa de Israel, e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e para a glória do meu nome. Ele salvou o povo no Egito para a sua glória. No Salmo 106, 8 diz: não obstante, ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Não era Israel que era o alvo final das coisas, nem os homens, nem nós. Ele os resgatou do exílio para a sua glória, é o que diz Isaías 48, 9 e 11. Ele enviou Cristo ao mundo para que os gentios, nós, glorificássemos a Deus, é o que diz Romanos 15, 9. Ele nos ordena para que nós entendamos a plenitude dessa verdade, que as coisas mais comuns da vida, como comer e beber, seja feita para a glória dele, ou serão pecado. Comer e beber não para a glória de Deus é pecado, como diz 1 Coríntios 10, 31. Ele vai enviar Jesus a segunda vez para buscar os seus redimidos, para que eles se maravilhem na sua glória. Portanto, qual é a missão da igreja? A missão da igreja está no Salmo 96, 3. Anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Esses versículos e centenas de versículos que nós podemos ver nos direcionam para a fidelidade de Deus. Nada afeta mais profundamente a pregação do que ser tocado pela glória de Deus. Nada mais pode afetar a vida do homem do que ser tocado pela glória de Deus, pela paixão pela glória de Deus. Que jovem fará a diferença? Aquele que tem uma paixão pela glória de Deus. Quem não tem, será inútil. Isso é claro a partir de toda a abrangência da revelação bíblica, que a fidelidade de Deus é se conhecer perfeitamente, se amar infinitamente desde toda a eternidade.
E o maior bem que Ele pode dar é compartilhar essa experiência da melhor maneira possível para nós, conhecermos Ele e desfrutarmos dEle. Sobre cada ato de Deus ergue-se essa bandeira. A bandeira que está em Isaías 48:11. Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não darei a outrem. Essa é a marca por toda a eternidade. Deus existiu por toda a eternidade. Como sempre perfeito Deus, conhecer a Ele mesmo e seus atributos foi a sua perfeita felicidade. Em toda a eternidade, durante toda a eternidade, quando nada existiu, durante toda a eternidade, Deus tem contemplado a sua própria beleza. E Ele tem apreciado o que Ele tem visto, a sua beleza por toda a eternidade. A compreensão da realidade é perfeita. E a plenitude de Deus de gostar dessa glória que flui dele é infinita. Deus não tem carências, porque não tem imperfeições, nem necessidades. Deus não tem inclinação para o mal, porque Ele não tem deficiências que poderiam tentá-lo para o mal, que poderiam tentá-lo a fazer algo errado. Então, portanto, Deus é o ser mais santo e mais feliz que existe e que nós podemos conceber. Aquilo que a nossa mente mais podia se aprofundar em imaginar um ser santo e feliz, não pode ir além de Deus. Nós não podemos conceber uma felicidade maior do que a felicidade eterna que Deus sente em si mesmo. O poder infinito, deleitando-se infinitamente na sua beleza infinita, na comunhão da Trindade. Isso é felicidade eterna. Deus criou o mundo para compartilhar essa experiência de gozo e perfeição e alegria infinita que Ele tinha em si mesmo, no mistério da Trindade. Ele criou para partilhar isso, partilhar essa experiência de conhecer e desfrutar da sua glória. Ele mesmo não necessita de nada. A razão de criar era: vamos mostrar essa glória, vamos compartilhar o que de melhor existe, a glória, minha glória. Essa é a razão pela qual Deus criou o mundo. Ele nos faria conhecer a Ele, ter prazer nele, da mesma maneira que Ele se conhece e tem prazer nele mesmo. Porque não existe nada mais belo, santo e maravilhoso que Ele mesmo. Então, de fato, o propósito de Deus, que é o propósito do conhecimento que Ele tem de si mesmo, e o prazer que Ele tem em si mesmo, o propósito dele é que esse conhecimento e esse prazer sejam teu, seja meu. Isso é a glória de Deus. Deus é mais honrado e exaltado quando essa glória é conhecida e desfrutada, sentida e vivida. Que a gente conheça por meio do conhecimento dele, que a gente tenha o prazer que pertence a Ele, o prazer que Ele tinha nele mesmo, em todos os séculos da eternidade. Esse é o sentido final da oração de Jesus, quando está próximo a ser oferecido como sacrifício, em João 17:26, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O conhecimento e o prazer do Pai é o resplendor da glória de Deus, Cristo, como está em Hebreus 1:3, e agora Ele está em nós. Para isso, a intenção de Deus é mostrar a sua glória, é nós conhecermos o que Ele conhece eternamente e o que faz Ele o ser infinitamente, eternamente feliz. Conhecer a Deus só não glorifica a Ele. Não viver em pecado só não glorifica a Ele plenamente. Não ser igual ao mundo não glorifica a Deus plenamente.
Você só vai glorificar Deus plenamente quando você sentir nele todo o prazer do mundo. Quando você desfruta desse prazer, não quando ele é conhecido, mas quando ele é desfrutado como o maior prazer, que eclipsa todos os prazeres, que dirá os prazeres transitórios do pecado. Então ele é glorificado por ser conhecido, mas ele é mais glorificado por ser desfrutado por nós tão profundamente, que a nossa vida vira um espelho da sua glória para o mundo. Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem um Filho quiser revelar. Isso é a vida eterna, Jesus revelando o Pai para nós. Essa alegria infinita, no gozo da sua glória, que era desfrutado eternamente pela Trindade na eternidade. Jesus faz o homem, a criatura, conhecedor e participante disso. Isso é a eternidade, isso é o céu, isso é a glória de Deus. E ele disse: tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo, esse gozo infinito, dele, nele mesmo, eternamente, para que o meu gozo esteja em vós, e então o vosso gozo seja completo, como é o de Deus. Em outras palavras, nós conhecemos o Pai com o conhecimento de Cristo. Eu quero que vocês conheçam o Pai com o meu conhecimento, porque conhecer o Pai tem sido a alegria e o prazer da minha vida por toda a eternidade. E nos alegramos no Pai com a alegria do Filho, para que vocês se alegrem nele, como eu me alegro. Então Jesus nos fez participantes do seu conhecimento, da sua alegria. Isso é o Evangelho. E nós precisamos tornar isso visível ao mundo. Isso não acontece principalmente pelos nossos ardorosos cantos, ou qualquer outra coisa que nós podemos imaginar, apesar de ser maravilhoso estarmos juntos, quando esse ajuntamento é para Deus e não para nós, como tem sido em nossos dias. Jesus disse em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Quando os homens veem corações completamente ardendo com a visão da glória de Deus, Deus é glorificado. Essa é a única forma. Quando a glória de Deus é o tesouro da nossa vida, quando o mundo percebe que desfrutar dessa glória é tudo para nós. A Bíblia diz: quando isso é verdade, nós paramos de viver a vida para acumular tesouros neste mundo, e nós usamos nossa vida para fazer uma propaganda da glória de Deus, nossa vida, nossos recursos, tudo que nós somos. Quando Deus é isso para nós, essa glória infinda no coração, nós não cobiçaremos mais, e não vamos ser mais guiados pelo fascínio do dinheiro. Quando a glória de Deus é tudo para nós, nós não vamos mais suplicar pelo elogio dos homens, e nem pela sua aceitação. Nós esqueceremos de nós mesmos, para o louvor da glória de Deus. Nós não vamos pensar em edificar grandes ministérios, que as pessoas imaginem que nós somos grandes pastores, ou grandes homens de Deus, ou uma grande igreja. Nós vamos querer que o mundo veja o nosso grande Deus, através da nossa vida e da nossa morte, num culto como esse, ou numa fogueira, em nossas casas, com nossa comida, nossas roupas, ou então como mendigos no mundo, por causa da glória de Deus. Nós não seremos mais regidos, quando a glória de Deus nos inunda assim, pelos prazeres carnais pecaminosos. Não vamos nutrir mais um ego ferido, nem vamos mais cultivar rancor em nossas vidas. Todo o pecado das nossas vidas, como um eco do que acontece lá fora, flui do fracasso de estimar a glória de Deus acima de todas as outras coisas. Cada pecado é porque nós achamos que aquilo nos daria um prazer que Deus não pode nos dar.
uma suficiência. Um homem mundano mente, um crente mundano é uma mentira ambulante a respeito de Deus. É uma vergonha para o céu e a chacota do inferno. Não pode haver uma posição mais lamentável. Portanto, uma maneira crucial e visível de revelar a verdade de Deus, o valor da glória de Deus, é por meio de uma vida de obediência à verdade do Evangelho. Nós precisamos que as pessoas despertem para esta glória. Essa é a razão da igreja. Isso está incendiado. Nós nunca vivemos numa era em que a igreja estivesse tão distante disso. Não há quase que paradigma nenhum de um evangelho realmente efervescente, quente em nossa geração. Então, nosso tempo acabou. O apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, essa é a razão de ser da igreja, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados cada vez por uma glória maior. Isso é o Evangelho. Essa é a maneira de Deus nos transformar, contemplar a glória dEle. Se nós não contemplamos, se a igreja hoje, a glória de Deus sequer é o seu assunto principal, não há nenhuma transformação. Porque nós somos transformados ao contemplarmos. Ele nos transforma à imagem do seu Filho. Para quê? Por quê? Porque o Filho dele expressa a sua glória. Ele é a exata expressão do Pai. Por que ele nos transforma na imagem do seu Filho? Ao nós contemplarmos sua glória, para nós expressarmos sua glória. A glória de Deus é o seu tema. Isso acontece como? Sendo exposto à glória de Deus. Quanto mais raso, quanto mais insignificante a pregação da verdade, menos nós temos um evangelho verdadeiro e quente no mundo. Então o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, mesmo que o nosso evangelho esteja encoberto, ou que o mundo não esteja vendo, ele está encoberto apenas para os que estão perecendo, estão sem Deus. No caso deles, o Deus deste mundo os cegou o entendimento. Para quê? Para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que o diabo cega os homens? Para que eles não vejam a glória de Deus. Então qual devia ser a função da igreja? Levar os homens a ver esta glória. Nós contemplamos a glória do Senhor mais nitidamente e mais crucialmente no evangelho. Não há outro lugar. Então nós devemos pregar o evangelho, esquecer a ideia de que devemos ser engraçados, divertidos, não sermos mais relaxados. Nossas vidas, nosso chamado é um chamado para exultação na glória de Deus. Quem não está vivendo assim é frio. Não importa aquilo que as pessoas chamam hoje de avivamento. Isso nos leva ao ponto da conclusão. Se o propósito de Deus é que nós mostremos sua glória ao mundo, e se nós fomos transformados pela contemplação da glória dele e pelo prazer nela, e se nós conhecemos Deus, nós desfrutamos e temos todo o prazer na sua glória, e se nós contemplamos a glória de Deus cada vez mais claramente no Evangelho, na face de Cristo, então essa será nosso único tema, nossa mensagem para o mundo. Nossa mensagem para o mundo contém todas as doutrinas que devem fazer incendiar os nossos corações ao pensarmos nelas.
ao pregarmos ao mundo que Deus é misericordioso, e que para com o seu povo Ele não está irado, Ele fez uma propiciação, e que agora nós somos considerados justos em Cristo, na nossa justificação, que nós somos libertos do poder do pecado que nos aprisionava na redenção, e que somos progressivamente sido feitos cada vez mais parecidos com Cristo na santificação. É a nossa mensagem, porque é no Evangelho que o apóstolo Paulo diz que a glória de Deus é vista. Então em Romanos 5,11 ele diz: nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E 2 Coríntios 4,4, o Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se o nosso Evangelho não alcançar esse objetivo, ele é um falso Evangelho. Se não é esse o propósito do Evangelho, ele não é o Evangelho da Bíblia. Porque esse é o significado do amor de Deus por nós. É isso que a cruz e que o inferno fala, da glória infinita de Deus. E a visão disso invoca algo que nada mais pode invocar. As insondáveis riquezas de Cristo nos mostram a perfeita glória de Deus, porque nós pregaríamos outra coisa. Ai de nós, se nós fizermos uma exposição do Evangelho que não mostra a glória de Deus ao mundo. E ai de nós, se nós expusermos a glória de Deus sem exaltarmos, sem exultarmos em nossos corações, sem exaltarmos o nome de Deus, sentindo um prazer verdadeiro em nós. Por quê? Nós não pregamos o nosso Evangelho, nem as nossas ideias. 2 Coríntios 4,5 diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo como Senhor. O pregador é um proclamador, é o que nós temos. E a nossa mensagem é: o Criador do universo, que é o ser mais glorioso que existe, deve ser desejado mais do que qualquer coisa no mundo, mais do que todos os tesouros, e Ele vai ser glorificado à medida que nós pregamos isso, desejando Ele mais do que todas as coisas. E que a anistia que as pessoas têm no sangue de Jesus é tão somente para desfrutarem da glória de Deus. Irmãos, o que eu posso dizer aos irmãos hoje aqui, e que eu queria poder dizer a cada pessoa no mundo que diz servir a Deus, é: não minta sobre o valor de Deus pela estupidez do seu comportamento. Seu comportamento lá fora, o seu pecado é uma mentira sobre Deus. Não faça isso. Nossa vida deve ser uma exultação expositiva da glória de Deus. Não diga com a sua expressão ou com a sua voz que o Evangelho não é o Evangelho da glória de Deus, e que em Deus não há plenitude e satisfação, quando o mundo vê você buscar satisfação em outras coisas. Você está dizendo para o mundo: Deus não é totalmente satisfatório, Deus não é satisfatório como a palavra de Deus diz, a glória de Deus não é tão bela assim. É aquilo que um homem mundano diz, é a pregação daquelas pessoas para o mundo com as suas vidas. Que Deus possa levantar a partir de nós uma geração de homens e mulheres, de pregadores, cuja exposição, tanto da palavra quanto da nossa vida, seja digna da glória de Deus. E nós sim seremos os homens mais incendiados pelo poder de Deus, pela visão da sua glória em todo o mundo. Vamos ficar de pé.